Nessa noite, a gente tem o pastor Pezzini aqui com a gente. Pode vir. Pezzini, ele vai trazer a palavra para nós. É muito bom ser pastoreado, né? E eu gosto também. Então, o Pezzini é o meu pastor, é o meu mentor. Ele aceitou esse desafio, né, de me acompanhar já há quase 3 anos. E muita coisa que a gente tem aqui na igreja também, das nossas reformulações que nós fizemos nos últimos 3 anos para poder tornar a nossa igreja uma igreja missional, e que a gente tem os resultados não só na nossa vida interior, como também em chegar mais pessoas e termos uma igreja diferente, como a gente tem falado aqui, é resultado daquilo que o Pezzini também começou junto comigo, né? Então, é sempre para mim um prazer tê-lo aqui na igreja, e é sempre bom ouvi-lo, né? Então, Deus te abençoe. Boa noite, queridos. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite, e eu estava na dúvida se eu iria conseguir falar hoje aqui. Nosso ministério tem crescido muito, e tem sido esse semestre, principalmente, temos viajado muito, semanalmente, e mudança de temperatura de um lado para o outro. Só o mês passado, esse mês está começando agora, né? O mês passado, estive em Belém. Quando eu estava em Belém, estava 35 graus lá. Chego em Curitiba, 0 grau. Saio de Curitiba, fico 2 dias em casa, vou para Brasília, mudança de clima em Brasília, volto, vou para o Rio de Janeiro. Aí vocês sabem, semana passada estava em Florianópolis, e retornando quinta-feira, peguei uma gripe. Quer dizer, ela me pegou, eu não, né? Não queria de jeito nenhum, mas ela veio. Para conseguir estar aqui, ontem eu fui ao médico, e para variar, a enfermeira erra a minha veia, faz um negócio esquisito, mas ainda bem que está com camisa, não dá para ver, senão esse pastor aí anda meio suspeito do negócio. A água que você colocou para mim aqui, irmão? Mas graças a Deus eu estou melhor, pelo menos não estou tossindo tanto quanto estava ontem. Eu não aguento ficar aqui em cima, então eu já vou descer. A outra vez esteve aqui também, eu não consigo ficar lá em cima, ficar muito longe dos irmãos, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre oração. Aliás, acho que Mateus tem dito que nós estamos lançando uma pós-graduação em espiritualidade, né? Então eu creio que é bom a gente conversar um pouquinho sobre oração. É um assunto que eu tenho basicamente falado muito dele, até porque quando eu olho para a minha própria vida, olhando para trás e olhando o que muitas vezes eu ouço e vejo que tem acontecido nas nossas igrejas, eu acho que nós temos muito que aprender sobre isso, muito que aprender. Bom, primeiro, eu creio que vocês já ouviram falar, e certamente Mateus já ensinou aqui, nós sempre falamos que a oração é um diálogo, não é? Oração é um bate-papo, deveria ser. É um meio onde nós conversaríamos com o nosso Pai. Um meio de comunicação com aquele que amamos, que acabamos de cantar, né? Um amor tão grande, tão incompreensível, alguém que nos amou a ponto de dar a vida do seu próprio Filho para ter comunhão conosco. E é um Deus que deseja conversar conosco, é um Deus que quer estar ao nosso lado, muito mais do que nós queremos. É um Deus que certamente, e Ele promete cuidar de nós no nosso dia a dia. E Ele cuida de nós. Se nós fôssemos parar e fazer diariamente uma lista dos atos de bondade de Deus nas nossas vidas, creio que seria inúmeras, muito grande. Mas tenho certeza que talvez você não fez esse exercício ainda, não é? Se você não fez, tenta fazer. Agora, você tem conversado com o Pai? Ou você tem apenas falado com Ele? É diferente. Uma coisa é dialogar, a outra coisa é apenas falar. Até porque eu tenho certeza de algo que a gente leva para o nosso dia a dia
é a oração congregacional. E é a oração que nós aprendemos, muitas vezes, e que nós fazemos dela o nosso alimento diário. Qual que é a diferença? A oração congregacional é essa que o Mateus fez aqui no início. Não é? Então, falamos com o Pai, Ele nos ouve, terminamos de falar, a gente não para ouvi-lo. Não é? E muitas vezes nós pregamos sobre oração, falamos que ela é um diálogo, mas na verdade a gente pratica um monólogo. Também no cântico nós cantamos, creio que vocês se lembram, que nós cantamos, queremos ouvir a voz do Pai. É, não é? Agora, quanto tempo faz, ou melhor, quando é que você ouviu a voz de Deus pela última vez? Será que Deus parou de falar? Ou nós deixamos de ouvi-lo? O que vocês acham? Estou esperando. Parece parar de falar aqui, né, Mateus? Pararam? Vamos estimulá-los, ver se eles falam já à noite. Por que será que nós não ouvimos a voz de Deus? Se vocês entrarem no blog do Sara, tem um artigo que foi publicado a semana passada sobre ouvir Deus. Ouvir Deus. E o autor começa dizendo o seguinte, que uma criança, quando nasce, ela não consegue distinguir entre a voz do pai, ou a voz da mãe, com o barulho de um trem. E não é o trem do mineiro, não. É trem de verdade. Não consegue, né? Porque ela não está acostumada a distinguir voz. Mas com o tempo, começa a ouvir, então ela passa a discernir entre as diferentes vozes. Quando o pai fala, ou quando a mãe fala, ela sabe que é o pai ou a mãe que está falando. Mas é um treino. E ouvir Deus também é um treino. Temos que treinar os nossos ouvidos para ouvir Deus. Mas há um outro fator interessante, é que parece que nós também aprendemos ou desenvolvemos uma metodologia, sei lá se é metodologia, ou um costume, ou um vício, de usar a oração apenas como ferramenta. Como ferramenta. E o meio de que nós podemos distinguir isso é o seguinte: quando é que as pessoas oram mais? Quando é que vocês acham que ela ora mais? Por que será? Não é estranho isso? A gente deveria orar mais quando está tudo bem, não é? O que vocês acham? Quantos pais nós temos aqui? Quantas mães e pais temos aqui que já têm experiência de ter filhos? O que você acha se o seu filho procurasse você só quando estava necessitado? Você iria se sentir bem? Marmanjão, de barba. E de repente passava um mês sem falar com você. Mas na hora que a botina apertava, ele batia na porta, tocava a campainha e dizia: pai, eu preciso falar com você. E você conhecendo, fala assim: já sei. Nós pais sabemos. Queridos, eu tenho 3 filhos, todos acima de 30 anos. Meu filho mais velho fez 40 anos. Eu não sou jovem ainda, mas eu casei cedo, né? Fazer o quê? Ele tem 40 e eu tenho 59. Mas os 3, eu sei quando eles vêm conversar comigo simplesmente pelo prazer de estar comigo, ou quando eles têm alguma necessidade. Aliás, sei qual é a reação diferente dos temperamentos deles. Agora, eu tenho certeza que você, pai ou mãe, não iria sentir tão bem se o seu filho, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, iria te procurar simplesmente por causa do seu dinheiro. Ou iria? Iria, irmão? Fala comigo. Iria, pastor? Não, pastor.
O que você fez com essa turma aqui, Mateus? Ah, não, vamos estragar esse negócio aí, vamos bagunçar aqui, vamos conversar. Irmãos, há um fator interessante. Olha ali, eu creio que quando eu olho para a igreja hoje, quando eu presto atenção nas orações que eu ouço, eu vejo que a oração parece que é isso aqui. Se eu tivesse que fazer uma prova para escrever uma definição de oração daquilo que eu tenho ouvido hoje, daquilo que eu tenho assistido hoje, daquilo que eu tenho participado hoje na igreja, eu talvez descreveria assim: oração é um instrumento que Deus coloca à nossa disposição para fazermos as coisas acontecerem. Ou eu estou errado? Vocês, eu tenho certeza que aqui já não aconteceu, mas eu tenho 30 anos de ministério, então já aconteceu muito comigo. Quantas mães piedosas, e elas fazem isso porque, de fato, elas têm um desejo enorme no coração, a intenção delas não é errada. Quantas mães piedosas já chegaram para mim e dizer assim: ai, pastor, ora pelo meu filho, ele vai prestar vestibular. Quando a mãe diz, ora para o meu filho porque ele vai prestar vestibular, o que é que ela quer? Ela está doida que o filho entre na universidade, que o filho passe no vestibular. Então parece que a oração é uma ferramenta. Agora, o que é que a gente tem que fazer para prestar no vestibular, para passar no vestibular? Diga para mim. Estudar. Estudar. É interessante. Só tem um jeito de passar no vestibular: estudando. Estudando. Porque se você, o filho, for prestar vestibular com um ímpio, e o ímpio rachou de estudar, estudou dia e noite, sabe a matéria todinha, e seu filho preguiçosão, achou que o Espírito Santo é capa de preguiçoso, né? E aí, mãe, a senhora ora por mim, mãe, por favor, pede para o pastor lá orar por mim. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa: quem é que vai passar no vestibular, o seu filho ou o filho do ímpio? E aí depois assim, a oração do pastor não teve poder, né? Pedi para o pastor orar, meu filho não passou no vestibular. Ou então Deus não está prestando atenção no meu filho. Não, queridos, não é isso. Nós pais devemos orar pelos nossos filhos todos os dias. Eu oro pelos meus filhos todos os dias. Todos os dias. Não deixo de orar pelos meus filhos, porque desejo que meus filhos sejam obedientes a Deus, desejo que meus filhos sejam tementes a Deus, desejo que meus filhos tenham um coração voltados ao Pai, compreendam o amor do Pai. Mas a oração não é uma ferramenta que Deus coloca à nossa disposição. Se a gente souber usar, a gente tira o máximo dele. Não, não é isso. Nesse instante parece que a oração é um jogo de braço, sabe aquele você pega aí, você vai ganhando e Deus no grito, não é? Não, queridos, não é isso. Tem até um chavão muito usado por aí, cuidado porque ele não é bíblico. E todo mundo sabe de cor: muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Oração, queridos, não tem poder nenhum. Está errado. Não é bíblico. Tem nada. Se fosse assim, queridos, aqueles crentes que oraram viravam Hulk. Aquele lá virou um Hulk porque ele orou muito. Não é? Então não, queridos. Na verdade, a oração, ela é um diálogo que me leva a uma intimidade com o Pai. Eu passo a descobrir, então, o poder de Deus. Deus é quem tem o poder, não sou eu. E eu passo a desfrutar de uma intimidade com Ele. Agora, isso nós temos muitos problemas, porque nós carregamos da nossa infância, nosso relacionamento com os nossos pais, a gente transfere isso para Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, e eu estou meio surdo ainda, vocês vão ter que falar mais alto comigo, né? Está me deixando aqui, a gripe me deixou um pouquinho surdo. Não é de velhice não, é da gripe mesmo, né? Eu, por exemplo, fui criado num lar, família italiana, daquelas, né, bastante rígida. Meu pai dizia que só podia rir para o filho quando ele estivesse dormindo.
Meu pai era um homem de poucas palavras. E não ria muito mesmo. Né? Nem quando a gente estava dormindo. Né? Quem dera acordar. Eu nunca lembro de meu pai ter me pegado no colo. Eu nunca lembro de meu pai ter dado um abraço ou um beijo em mim. Não lembro. Não era costume dele fazer isso. Não era. Irmão, tem essa experiência também? Vocês jovens não sabem o que é disso. Né? Vocês ainda não sabem. Na época, os pais educavam os filhos, era batendo. Batendo. A educação significava, se você fez coisa errada, era surra. Apanhava mesmo. Né? Meu pai era um homem loiro, eu sou o preto da minha família, né? Meu pai era um homem loiro, um pouco mais baixo do que eu, dos olhos azuis, né? E eu lembro, eu já era pastor, quando meu pai veio me visitar e eu resolvi dar um abraço e um beijo no meu pai, para quebrar esse gelo. Quando eu abracei meu pai, beijei meu pai, ficou vermelho igual um pimentão. E a voz dele embargou, ele não pôde falar nada, saiu, foi para a sala e se recuperar. Acho que ele nunca imaginaria isso. Meu irmão mais velho é muito parecido com meu pai, baixinho, loiro, assim, bem ruivo mesmo, vai fazer 70 anos agora em setembro. Todas as vezes, olha que eu já faço isso há anos, todas as vezes que eu vou visitar meu irmão, ou que ele vem me visitar, eu abraço e beijo meu irmão. E toda vez que eu beijo meu irmão, ele fica vermelho. Fica vermelho. Mais do que ele já é, não é? E é interessante isso, porque nós somos criados numa casa onde isso não existia. Então, queridos, quando eu me converti, por incrível que pareça, o Deus que eu cria, o Deus que eu servia, era um Deus meio parecido com meu pai. Era um Deus meio, assim, carrancudo, né? Que estava sempre com um par de olho em cima de mim, procurando meus erros para me punir. E eu tinha medo de Deus. E a oração que eu aprendi, que eu desenvolvi, foi mais ou menos isso. Agora, parece que se eu tiver esse conceito, isso também vai ser verdade. Então, é aquilo que Deus coloca na minha mão, é uma ferramenta, então, que se eu souber usar, eu tiro o máximo dele, né? E usufruir de tudo aquilo que ele pode me dar. Então, quanto mais oração, mais poder. Né? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, quando eu estou com problemas, eu oro por quê? Eu oro mais, porque se eu souber usar, eu tiro o máximo dele. E aí, então, o que vai acontecer? Ele tem para me dar, ele é todo poderoso, ele pode mudar todas as coisas. Então, se eu grito mais alto, ele vai me dar. Se eu gasto mais tempo com ele, né? E muitas vezes nós ficamos parecendo com aquela criança birrenta. Né? Faz birra o tempo todo. Eu quero, me dá. Não, me dá. E assim vai, né? E aí a gente acha que isso, repetindo, Deus vai se encher de nós e Deus vai nos dar. Não, queridos, não é isso. Agora, se nós agirmos daquela forma, querido, o que é que acontece? A gente transforma a oração em um fim e Deus apenas no meio, né? Para alcançarmos o que nossa vaidade, egoísmo, avareza busca. Então a oração é o fim, Deus é o meio. Então a gente acha que usar então ainda o nome de Jesus é melhor ainda. O Cássio, um amigo que trabalha conosco no Sara, ele usa a seguinte forma, né? Que se você olhar hoje para a nossa era de computador, os crentes acham que se ele faz oração, termina em nome de Jesus, é como o enter, né? Que tem lá no computador, enter, né? E a senha é amém, né? Agora você já mandou o e-mail para Deus, né? É assim, não é, queridos, isso não é verdade. Deus nunca é o meio. Jesus não pode ser o meio simplesmente para alcançarmos aquilo que desejamos. A oração não é um fim em si mesmo, mas ela tem que ser um diálogo, algo que eu possa fazer diariamente, me dialogar, me aproximar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu dialogo com Deus, mais eu conheço e conheço a sua palavra. Mais a minha vida é transformada, mais eu me moldo à sua maneira de ser como filho.
E aí então eu passo a desfrutar do seu amor, da sua bondade. Quanto mais eu passo a conhecer, mais confiança eu tenho. Caso contrário, queridos, eu posso cantar esses cânticos bonitos que nós cantamos aqui, saímos da porta para fora, tudo vai ser diferente. Ou melhor, do mesmo jeito. Há muitos crentes que passam no templo a vida toda e nunca suas vidas são transformadas, porque é um conhecimento que fica apenas aqui, não desce no coração. Saem daqui, né, chega em casa, tira essa roupinha de ver Deus, pendura no cabide, né? Na segunda-feira põe a roupa da cultura, vai para o trabalho, lá agora acabou, é outro mundo. Agora ele é um como os outros qualquer. No domingo, chega em casa, tira aquela roupa, põe a roupinha de ver Deus, vem para o templo novamente. Mas isso, querido, não pode ser. Então, olha lá, a oração, queridos, a oração, ela não existe para informar a Deus o que Ele já sabe a respeito de nossas necessidades. Deus sabe ou não sabe das nossas necessidades? Deus conhece ou não conhece as nossas necessidades? Então a oração, ela não existe para informar a Deus o que Ele já sabe a respeito das nossas necessidades. Mas ela serve para quê? Para gozar de alegria, de experimentar sua vontade justa e soberana, e no mais, as outras coisas nos serão acrescentadas. Entendam isso. Quando você está passando por um problema, queridos, antes que você se desse conta, antes de que você imaginasse esse problema, Deus já saberia. Deus já sabe. Antes que você fique doente, Deus já sabe. Essa é a verdade. Antes de você perder o emprego, Deus já sabe. Qualquer que seja a sua necessidade, Deus sabe antecipadamente. Senão Ele não seria Deus. Então a oração, ela não existe para eu informar a Deus, ó Senhor, o Senhor sabe. Olha aí, Senhor, eu estou com necessidade. Não é isso. Nós podemos falar isso para Deus, devemos falar isso para Deus. Devemos expressar a Deus os nossos sentimentos. Devemos expressar a Deus aquilo que há no nosso coração, mas não apenas simplesmente para informá-lo a isso. Não é essa a finalidade da oração. Devemos buscar a Deus pelo simples prazer de estar com Ele. Por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem. Entende isso? Eu devo buscá-lo pelo simples prazer de estar com Ele. Eu estou casado há 41 anos. Meu negócio tudo começou cedo, né? 41 anos. O que vocês acham? Será que o meu casamento duraria 41 anos se eu procurasse conversar com a minha esposa só quando eu precisava dela? Duraria um casamento assim? Agora, é incrível, queridos. Mas eu procuro falar com a minha esposa todos os dias. Todos os dias. Quando eu viajo, falo com ela 3, 4 vezes por dia. Cheguei aqui no aeroporto, entramos no carro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. Por quê? Ela sabia que eu vim aqui para Porto Alegre, sabia que eu estava aqui, mas eu fiz isso. A oração é esse desejo de estar com o Pai. É essa vontade de estar ao seu lado, de receber o seu abraço, o seu carinho. A oração me aproxima dele, faz com que eu não perca esse contato com ele. Eu preciso compreender isso, que eu não devo buscá-lo só quando eu preciso dele. Mas é pelo simples fato de querer estar com ele, de querer ouvir a sua voz, de querer sentir pertinho dele, senti-lo do meu lado, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Ele disse isso, ele mesmo declarou isso. Lá no Velho Testamento ele diz, olha, não se preocupe, se passar pelo fogo eu estarei ali. Tem alguns cânticos que eu ouço cantar
É um absurdo teologicamente. É uma aberração teologicamente. Quando eu olho para os princípios bíblicos, não tem nada a ver com o cântico que a gente está cantando. Tem um que fala assim, se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Tem ou não tem? Querido, se o mar não abrir, você vai afundar mesmo. Pode crer. A pergunta é, Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não. Eu tenho, querido, imagina só se fosse Daniel pensasse como nós. Quando o cara chegou na cova dos leões, empurrou ele lá para baixo. Ele ia pensar, Deus me abandonou. Os caras. Agora, o que é que Deus fez com Daniel? Deus não livrou da cova dos leões. Deus o livrou dos leões comê-lo. É? Os leões não estavam afim de churrasco naquela noite. Né? É. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo? Não. O fato é que o fogo não queimou, mas eles foram lançados lá. É ou não é? Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. Assim como Deus não livrou Jonas de serem lançados no mar. Simplesmente Deus resolveu dar uma carona para ele. Né? Mas foi lançado. Então, isso tem que ser de fato o que eu entendo como oração. Eu devo buscar a Deus pelo prazer de estar com Ele, não é? Agora, veja o que eu ouvi em um post no Facebook. Não sei se eu já falei isso aqui com vocês, porque aqui já faz um tempo. Mas desde que eu ouvi isso aqui, eu uso como ilustração. Um cara conhecido, não vou dizer o nome, um cara aí, um teólogo muito famoso no Brasil, e aí ele botou esse post no Facebook. Orar pouco ou orar sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. Parece bonito, não parece? Orar pouco ou orar sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. Queridos, há um negócio interessante. Quando eu abro lá, tinha, sei lá, dezenas ou centenas de pessoas que curtiram isso. Outros comentaram. E todos amaram esse post. Agora, eu tenho um ouvido assim meio esquisito. E eu fui aquele dia, eu fui para a cama com esse negócio me incomodando. Disse assim, mas gente, esse negócio tem alguma coisa errada com essa frase. Tem alguma coisa que não bate bem. Não é? No outro dia, quando eu acordei, eu tinha a resposta. E eu abri o Facebook, fui lá e disse assim, amigo, me perdoe a minha petulância, porque até agora eu vi que todos curtiram, todos comentaram, mas ninguém ousou discordar de você. Me perdoe, mas eu vou discordar de você. Daí eu pus o seguinte pôster: deixar de separar um tempo diariamente para com Deus é ouvir Deus tocar a campainha e se recusar a abrir a porta. Qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença que vocês veem isso aqui? Orar pouco, orar sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. Ou esta, deixar de separar um tempo diariamente para com Deus é ouvir Deus tocar a campainha e se recusar a abrir a porta. Qual é a diferença entre uma e outra? Vamos lá. Na primeira, na segunda. Abrir a porta. Mas, vamos lá. A primeira, qual é a diferença entre uma e outra? Se vocês olharem para a primeira, você está tocando a campainha. E aqui Deus tocando a campainha. É ou não é? Veja bem, aqui é uma ação minha. É eu que tomo a iniciativa. Aqui é eu que vou à porta e toco a campainha e saio correndo. Porque se eu não orar pouco ou sem vontade. Aqui, a ação é divina. A iniciativa é divina. Queridos, olhe para mim, preste atenção. A oração
é uma ação divina. A oração, na verdade, é uma resposta minha a uma iniciativa divina. Eu estou respondendo a alguém que já veio até mim. Alguém que tomou iniciativa e me amou. Alguém que tomou iniciativa e se colocou à minha disposição para suprir as minhas necessidades. Alguém que toma a iniciativa de não me desamparar, não me abandonar, caminhar comigo, ser o meu baluarte, ser o meu abrigo, ser a minha fortaleza. Alguém que diz, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Por isso que não separar um tempo diariamente para com Deus, ou não viver em um contato responsivo com Deus, é uma falha minha, porque Deus jamais me desampara, Deus jamais me abandona, Deus está comigo todo o tempo, em todo lugar, é tudo que eu tenho, que sou. Se eu estou aqui, queridos, é porque Deus me trouxe aqui e permitiu que eu estivesse aqui nessa noite. Porque para Ele impedir isso, se as pessoas confundem, queridos, olhe para mim, as pessoas confundem fonte do nosso sustento com o meio do nosso sustento. Você é empresário. Então, qual a fonte do seu sustento? É a sua empresa. Não, senhor. A sua empresa é o meio do seu sustento. A fonte do seu sustento continua sendo o senhor. Porque se ele não quiser, você vai fechar essa empresa. Não vai para frente. Se você é professor, o meio do seu sustento é o governo. Sei lá, se você for concursado. E o governo pode falhar, mas Deus jamais falha, porque Ele é a fonte do seu sustento. Ele é a fonte do seu sustento. Nós não podemos inverter as coisas. Eu não coloquei aqui, mas você pode olhar depois, mas só anote se você estiver anotando. Salmo 46, versículo 5. Em uma das versões ele dá a entender que antes que meus olhos se abram na verdade, antes que eu acorde de fato, antes que eu me desperte e levante da cama, Deus já está todas as manhãs de braços abertos aos pés da minha cama, dando-me boas-vindas à vida. E dizendo, eu estou contigo, caminharei com você, estarei com você esses dias, suprirei a sua necessidade, curarei as suas feridas, cuidarei de você em todo instante, em todo lugar. Se você olhar, o Salmo 46 é um salmo violento. É um salmo que descreve 3 categorias de violência. Começa com uma violência aí na natureza, os montes quase se abalam, então há terremotos, e para todo lado, vai para violência militar, e assim para todos os cantos. E Deus diz assim, calma, eu cuido de você. Não se preocupe. Esse mundo que você vive é violento mesmo. Esse mundo onde você vive é assim, há violência para todos os lados. Mas eu cuido de você. E há um refrão nesse salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o refrão do salmo. Quietai-vos e saber que eu sou Deus. Por isso que ele no Salmo 5 dá a entender que ele está, no versículo 5, que ele está de braços abertos todos os dias, queridos, fazendo isso por nós. Então nossa vida deve ser vivida em um constante relacionamento com Deus. Não devemos buscar a Deus só quando necessitamos. Não devemos buscar a Deus só simplesmente quando precisamos dele. Não devemos orar apenas pela manhã, esquecer dele no meio-dia e depois nem lembrar à noite. Não. A nossa vida tem que ser um constante relacionamento com Ele. Eu não posso ignorá-lo em meu viver diário. Eu gostaria de levar vocês para esse texto.
Porque esse texto, se não for bem estudado, se não for bem lido, nós podemos confundi-lo e achar que se nós repetir a oração e ficar repetindo, então nós vamos conseguir alguma coisa. Precisa ser lido com muita cautela esse texto. Entendido? Lucas 18. Eu acho que seria bom você me ouvir, porque as traduções são diferentes, depois você confere aí. Ouça na minha versão, depois você pode conferir ali. Esse texto, Lucas descreve assim, que então Jesus contou aos seus discípulos essa história, essa parábola. Então Jesus, primeiro, presta atenção, Jesus conta aos seus discípulos, esta parábola, com a finalidade de mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre, continuamente e nunca desanimar. Essa é a finalidade pelo qual Jesus conta essa história. A finalidade é que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Pode repetir isso? Eles deveriam... E isso é para nós também, que nós devemos... Aí ele vai contar uma história, que em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. Presta atenção nisso. Não, esse juiz, na qual Jesus vai contar essa história, é um cara que não temia Deus e nem se importava com os homens. Aqui há uma coisa, esse cara que Jesus coloca aqui na história, ele quebra um dos maiores mandamentos. Aliás, que Jesus disse que era o maior. Qual é esse mandamento? O maior mandamento? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se esse cara não amava Deus, não se importava com Deus e nem com as pessoas, então era um cara que não prestava atenção sequer no primeiro mandamento, ou no maior mandamento, ou no mandamento que resume todos os mandamentos segundo Jesus. É ou não é? Agora veja só. E também havia naquela cidade uma viúva que se dirigia a esse juiz continuamente, suplicando-lhe, faça justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, preste atenção que Jesus repete novamente a mesma coisa, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, agora preste atenção que Jesus disse, ouçam o que disse o juiz injusto. Aí agora ele faz uma comparação. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele uma vez por semana? Hã? É isso? Não? Os escolhidos que faz o quê? Clamam a Ele? Dia e noite. Continuará fazendo esperar? Não. Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça e depressa. Olha só, Jesus compara Deus com esse cara durão, injusto, que é capaz de fazer justiça por ser importunado. Agora Jesus fala, Deus não faz ninguém esperar. Agora vocês vão entender por que Jesus fez isso. Mas tem uma outra partezinha aqui que é interessante, assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Queridos, há algo aqui que nós precisamos entender nesse texto. Alguém pega mais água para mim, por favor?
algo aqui que nós precisamos entender, porque se a gente lê só esta parábola, se a gente lê esse texto isolado, e não prestarmos atenção, nós vamos achar que Jesus está dizendo que nós temos que chegar diante de Deus e ficar pedindo, repetindo, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Mas não é verdade. Nós temos que entender parábola. Então nós temos que entender, obrigado. Nós temos que entender a razão disso. A verdade é, o relacionamento com Deus tem que ser nossa prioridade. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer para entender é o que é que levou Jesus a contar essa história. Porque, querido, parábola, vocês se lembram da última vez que eu falei aqui, não se lembra mais, né? Eu dei uma aula sobre parábola aqui, não dei? A parábola era uma história inventada no momento. Não é uma história pré-fabricada. E ela tinha uma finalidade, que era corrigir algo. Era uma função didática para mostrar, assim, alguma coisa aconteceu para que a parábola surgisse. E para nós entendermos esse texto, nós temos que ir para o capítulo 17, que era o contexto dali. No capítulo 17, nós vamos descobrir o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Na verdade, nesse capítulo 17, Jesus é confrontado pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época. E é muito interessante, porque esses líderes religiosos fazem uma pergunta intrigante a Jesus. A pergunta que eles fazem a Jesus é o seguinte: quando é que o reino de Deus vem? Quando é que virá o reino de Deus? Porque na cabeça daqueles religiosos, eles estavam esperando o reino. E aí eles fazem essa pergunta a Jesus: quando é que o reino vem? Agora, parece que é uma pergunta que não tem nada a ver com oração, mas tem tudo a ver, principalmente porque diz lá no finalzinho do verso 8. Aí Jesus responde categoricamente dizendo: o reino de Deus não vem. O reino de Deus já está. O reino de Deus não vem. O reino de Deus já está entre vós. Olha aqui, queridos, olhe para mim agora. Olhe para mim. Olhe para mim. Há algo interessante aqui. Quando aqueles líderes religiosos, supostamente eles que deveriam ensinar o povo a respeito de Deus, faz uma pergunta dessa: quando é que o reino vem? E Jesus responde que o reino não vem, o reino já está. O que é que Jesus estava dizendo para eles? O que é que Jesus estava dizendo para eles? Come on, fale comigo. Não tem cabimento essa pergunta. Vocês não são religiosos. Vocês não são os líderes, são os pastores que deveriam ensinar. Você faz uma pergunta para mim, né? Vocês não percebem que o reino de Deus já está? Em outras palavras, cara, vocês não estão vendo o reino de Deus. Vocês não estão percebendo o reino de Deus. E aí vocês têm que lembrar uma coisa: o judeu, naquela época, eles oravam categoricamente, religiosamente, 3 vezes por dia. Ou, em alguns casos, até 7 vezes por dia. Agora, Jesus estava dizendo para ele assim: cara, é o seguinte, vocês oram 3 vezes por dia e não conseguem enxergar o reino. Porque vocês estão fazendo isso de forma religiosa, mecânica, simplesmente repetindo palavras. Vocês não conseguiram conhecer o Pai, conhecer a Deus. Vocês não conseguem ver o reino de Deus agindo aqui no meio de vocês. Aí faz jus porque que Jesus conta os discípulos, diz, se vocês orarem só 3 vezes, vocês estão pebados, meu amigo. Se vocês orarem só 3 vezes, vocês vão ficar igual esses fariseus aqui. Vocês têm que orar continuamente. Vocês não vão enxergar as coisas. É isso. Então Jesus foi interrogado pelos fariseus com respeito à vinda do reino de Deus, né? Essa é a verdade. Agora Jesus aqui conta a esses fariseus. Jesus então, para responder, ele entra em 2 fatos históricos de tempos diferentes.
2 episódios de épocas diferentes, para ensinar os discípulos a respeito da oração, da importância de estar responsivamente, continuamente, orando a Deus, buscando a Deus pelo prazer de estar com Deus. E ele conta, porque eles não conseguiam perceber o reino de Deus. O primeiro episódio que ele conta é sobre Noé, na construção da arca. E Jesus diz que quando Noé construía a arca, estava em constante construção por longo tempo, e mesmo assim o povo não conseguia perceber que o juízo de Deus estava para vir sobre a terra. Por que o povo não conseguia ver? Por que o povo não conseguia perceber a presença do reino de Deus, a presença de Deus enquanto Noé construía a arca? Por que é que não estavam em comunhão com ele? Porque não queriam, porque estava voltado pelos seus próprios interesses. Eles estavam voltados pelos seus próprios interesses. Outro texto diz que eles casavam-se, davam-se em casamento, e não se importava porque isso acontecia. Em outras palavras, o povo estava voltado pelos seus próprios interesses, pensando só em si mesmo, olhando pelo seu próprio umbigo. Em outras palavras, levantava cedo na segunda-feira e ia trabalhar, voltava de tarde, dormia, no outro dia voltava a trabalhar, esquecia Deus durante a semana, estava voltado, querendo ganhar dinheiro, aumentar a sua renda. Envolvido nesse mundo consumista que nós estamos acostumados aí, e Deus era deixado de lado. Deus era buscado apenas quando havia interesse, uma vez por semana no culto à noite. Queridos, há um perigo muito grande para nós aqui. Há uma lição muito grande. Como é que você tem vivido esse tempo? Se você não tem estado em constante comunhão com Deus, em constante oração, buscando o Senhor, dialogando com Ele constantemente, vivendo em função de Deus, buscando pelo prazer de estar com Ele, refletindo sobre o seu amor e sua bondade, os seus atos de bondade diariamente, mas está mais interessado nos seus negócios, nas coisas que estão por ali, voltado para esse mundo cão que nós estamos vivendo, que dá de tristeza de assistir qualquer que sejam os noticiários, que a gente já sabe o que vai falar. Aquele povo, na época de Noé, também não conseguiam ver. Querido, Deus se faz presente, e Deus está no nosso meio. Deus vem ao nosso encontro todas as manhãs. Deus caminha conosco. Deus nos sustenta. O Senhor está ao nosso lado. Mas muitas vezes nós ignoramos completamente. Aquele povo também não deu a mínima. Noé continuava construindo a arca. Deus estava presente, o juízo de Deus estava para vir. E nem se movia. Só foram cair em si quando a porta da arca já estava fechada e a chuva começaram a cair, quando não tinha para onde ir, correram, mas aí já era tarde demais. Tarde demais. O juízo de Deus já estava decretado sobre a vida deles. Aí Jesus pula por mais um tempo para mostrar que o tempo não foi suficiente, a história não foi suficiente para mostrar que era perigoso viver em função de si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, voltado para os seus próprios interesses, para as suas próprias coisas. Jesus vai lá para Sodoma e Gomorra. Anos se passaram. Novamente, o mesmo as coisas aconteceu. Aquela cidade reinava o pecado, a prostituição, a impureza. Ninguém sequer pensava em Deus. O povo estava novamente voltado para os seus próprios interesses, cultuava o seu próprio corpo. Quando os anjos chegaram na cidade para tirar Ló de lá e sua família, foi atropelado pelos visitantes daquela cidade que queriam ter uma noite de orgias com os próprios anjos. Mas aquele povo também não percebia
que a mão de Deus, que Deus estava presente, que o reino estava ali. Só foram perceber a hora que começou a chover fogo e enxofre. Mas também daí já era tarde demais. Queridos, quando Jesus acaba de contar essas duas histórias, Jesus começa a parábola. Depois de mostrar para os fariseus que o reino de Deus não vem, mas o reino de Deus já está, e que eles não conseguiam perceber a presença de Deus, a presença da ação de Deus, nem o reino de Deus, porque eles estavam cegos, eles estavam voltados pelos seus próprios interesses, que a religião deles era simplesmente uma religiosidade vazia, voltada apenas para os seus próprios interesses, apenas conheciam Deus, apenas no cérebro, teriam apenas conhecimento de Deus, mas Deus nunca tinha estado presente no seu coração. Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês devem orar sempre e não desanimar. Vocês não devem ter uma vida de oração como esses fariseus, porque eles não conseguem perceber nem que a presença do reino de Deus aqui. Eles ainda estão esperando um reino que virá. E na cabeça dos fariseus eles queriam um reino tipo Davi, que vinha para libertá-los das mãos dos romanos. Enquanto que Deus estava presente andando no meio deles, na pessoa de Jesus Cristo, e estava sendo rejeitado por eles. Queridos, essa é a razão. Então, quando Jesus conta essa parábola, Jesus não está dizendo para os discípulos que eles têm que ficar pedindo. Não, orar sempre e não desanimar é estar em constante relacionamento com Deus. Orar sempre e não desanimar é lembrar que Deus vem ao nosso encontro todos os dias e devemos responder a Ele. Devemos sair da cama com Ele, devemos tomar café com Ele, devemos sair para o trabalho com Ele, devemos desenvolver o trabalho com Ele, devemos retornar para casa com Ele. Ele tem que ser o nosso companheiro do dia a dia. Ele tem que ser o pai que nos pega no colo. E nós temos que ser o filho que temos que ter a coragem de sentar no seu colo, encostar a cabeça no seu peito, sentir o pulsar do seu coração. Querido, nós só vamos ganhar intimidade com Deus, e nós só vamos ganhar não só intimidade, mas discernimento, quando eu desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele. Daí eu saberei qual é a sua vontade para a minha vida. Eu saberei, as coisas ficarão mais fáceis quando eu tenho que tomar decisão. A nossa vida, nós temos que tomar decisões todos os dias, fazer escolhas todos os dias. E quando nós conhecemos a vontade do Pai, quando nós caminhamos com Ele, quando nós aprendemos a ouvir a sua voz, eu não vou ter problema de tomar decisões, porque eu sei qual é a decisão que vem dEle. Eu não vou ter problema de fazer escolha, porque as escolhas serão segundo a sua vontade para a minha vida. Tudo fica mais fácil. Eu não temerei algo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É Ele que me leva aos pastos verdejantes, que me faz repousar as águas tranquilas, que refrigera a minha alma. Diz o salmista que Ele me aconselha, Ele me ensina o caminho por onde eu devo andar, Ele guia-me com os teus olhos. Mas, querido, para isso eu tenho que estar em contato responsivo com Ele. Eu tenho que fazer dEle, da palavra dEle, o meu alimento diário. Eu não tenho que ler a Bíblia por descarga de consciência, e nem simplesmente para apenas conhecê-la, mas eu tenho que lê-la para ouvi-lo. Eu tenho que aprender a ouvi-lo através das Escrituras. Esta é a verdade. Então, a persistência em oração dá-nos a sensibilidade para perceber Deus em ação. Essa é a realidade. Eu devo vir ao culto com os irmãos simplesmente para celebrar a semana de vitória que eu tive nele. Porque eu o servi no meu campo de trabalho, onde Ele me colocou. Eu sou o agente dEle
aonde Ele me colocou. Eu sirvo e trabalho com Ele, não para Ele, mas com Ele, em qualquer lugar que eu for. Então eu venho no domingo aqui, o culto será uma maravilha, porque eu venho celebrar as conquistas da semana com o Pai. Queridos, não há vida derrotada nele. Jamais. Jamais. Agora acontece, queridos, que quando eu olho para a nossa vida, muitas vezes eu quero Jesus comigo, mas como meu caroneiro. Eu me recuso a entregar o volante a Ele. Jesus, fica aqui comigo. Não, fica aqui comigo, mas senta aqui do meu lado. Fica aqui, o senhor é meu caroneiro. Jesus, não, eu sei dirigir melhor. Deixa, não, eu quero dirigir. É perigoso aqui, Jesus, deixa eu dirigir. Jesus, cara, antes que você nascesse eu já era. Não, fica como meu caroneiro. Note na vida, note na sua vida. Onde é que Jesus ocupa? Em que lugar Jesus está na sua casa? Em que lugar Jesus está na sua vida? Em que lugar Jesus está com você lá na empresa? Jovem, em que lugar Jesus se encontra no seu namoro? Casal, onde é que Jesus se encontra no seu casamento? Jesus continua sendo o Senhor do seu casamento, da sua vida? Jovem, Jesus continua caminhando com você lá na faculdade, na universidade onde você estuda? Quando você está só você e a namorada, ou o namorado lá, Jesus está com você lá? Ou você deixou lá no bagageiro do carro? Essa que faz a diferença, queridos. Quando eu persisto em oração responsiva, quando eu busco Ele, eu ganho sensibilidade. Eu percebo as coisas, porque Ele me fala. O tempo diário responsivo em oração dá-nos a sensibilidade para perceber Deus em ação. Vou perceber, não temerei, dispensa alguma. O tempo diário me leva a isso. A comparação que Jesus faz com o juiz ímpio é para mostrar que Deus deseja ter comunhão conosco e que não nos deixa esperar. A comparação lá, esse juiz, a mulher precisava ficar pedindo, insistindo. Mas ainda assim, depois de muita insistência, ele disse, agora Deus não faz isso. Deus não nos deixa esperar. Queridos, Deus está sempre presente conosco. E Deus responde todas as nossas orações. É verdade que muitas vezes não da maneira que eu gostaria que fosse. Aí eu penso que Ele não respondeu. Penso que Ele está me deixando esperar. Deus não é esse pai que tem prazer de seu filho ficar aí mendigando aos seus pés. Que Deus te faz sofrer porque você quer ver você aí aos pés dele falando. Não, querido, Deus não é assim não. Jamais. Antes que você abra a boca, Ele já sabe. O que Ele mais deseja não é apenas porque suprir as suas necessidades, Ele já prometeu. Ele já faz isso diariamente. Com coisas, Ele já faz isso. Mas o que Ele mais quer é ter comunhão com você. O que Ele mais quer é ter você ao lado dEle. E Ele não desiste de nós. Querido, Deus não desiste. Deus ia para Israel dizendo assim, gente, vocês fogem de mim. Vocês estão fugindo. E Isaías assim, vinde, venham vocês, venham. Vamos sentar aqui, vamos arrazoar-nos. Vamos ver se isso tem razão, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei branco como a lã. Eu perdoo o pecado de vocês, mas o que eu quero é que vocês fiquem aqui comigo. Sentem comigo, andem comigo, vinde. E Jesus continua dizendo a mesma coisa. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Eu vos aliviarei.
Tome, meu jugo que é leve, meu fardo que é suave. E vocês encontrarão descanso, encontrarão paz, encontrarão alegria, encontrarão gozo, satisfação, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde todos, vocês que têm sede, vinde a mim e beba, porque do interior de vocês vão fluir rios de água viva, a abundância. Olha, os campos estão brancos, simplesmente vocês podem colher à vontade. Vinde, clame a mim, e eu responderei. E eu vou mostrar para vocês coisas grandes que vocês ainda não conseguiram ver. São apelos de Deus para a nossa vida, porque Deus simplesmente quer ter comunhão conosco, quer estar do nosso lado, quer caminhar conosco, quer ser o nosso Deus, o nosso Pai, quer nos pegar no colo. Mas a gente dá as costas a Ele. Deus deseja que sejamos parceiros dEle na obra que Ele está fazendo em meio ao seu povo. Para isso precisamos aprender que estar com Ele é a nossa primeira responsabilidade. Estar com Ele, desde o amanhecer ao anoitecer. É isso que Ele mais deseja dos seus filhos. Ele quer proteger. Ele quer. Ah, queridos, é interessante. Há uma foto do meu neto comigo que me é muito peculiar. Meu neto deveria ter ele tem 8 anos agora, deveria ter uns 3 anos de idade. Naquela época, todos nós estávamos nos Estados Unidos e no inverno nós resolvemos tirar um fim de semana de folga e fomos para as montanhas da Carolina do Norte, alugamos uma casa no topo da montanha. Coisa linda, coisa que se você nunca teve em lugar frio, de neve, você não vai entender isso. Né? Aí fomos no topo da montanha, de lá de cima você olhava, nevou muito naquele fim de semana, estava alto assim, de neve. Então você olhava lá de cima os lagos congelados, né? Tudo aquilo branco, coisa mais linda, tudo assim. Levantamos de manhã, todos nós levantamos, sentamos numa mesa, e a casa toda de vidro, que você podia ver tudo lá fora. Sentamos, todo aquecido, podia estar 40 graus abaixo de zero lá fora, não precisava nem usar blusa, não é? Não é como aqui. E aí começamos a tomar chimarrão. Estava tomando mate, de repente meu neto levanta, e ele passa por todo mundo. Vem e ele senta no meu colo, sem dar uma palavra com ninguém. Senta no meu colo, se aconchega, se coloca aqui nos meus braços, e encosta assim e fica quietinho. Minha filha tira uma foto dele sentado. Ele ficou por uns 40 minutos sentado no meu colo, sem dizer uma palavra sequer. E sem eu dizer uma palavra sequer a ele. Continuamos conversando. E o que ele mais queria, queridos, era simplesmente estar encolhido aqui no meu colo, sentado no meu colo. Essa foto me é muito peculiar, porque essa foto me mostra exatamente aquilo que eu estou tentando transmitir para vocês. O que Deus mais quer de nós não é palavras bonitas. Há muita gente que acha que oração é um discurso bem montado. Não. O que Deus quer muitas vezes é que a gente faz como meu neto. Eu amei aquele momento, sem palavra alguma. Foi o maior presente que meu neto me deu naquele dia, passar pelo pai dele, pela mãe dele, pelos tios dele. E vim direto ao avô. Ao avô. Sentar no meu colo, sem dizer uma palavra sequer. Meu neto não queria palavras, não queria falar comigo. Meu neto simplesmente queria o meu colo. E é assim que Deus quer, queridos. Eu não sei se eu consigo transmitir com profundidade o meu sentimento para vocês, mas o que Deus mais quer não são nossas palavras, não são os nossos choros, não são as nossas petições, não é só a nossa avareza, desejo impuro do nosso coração. O que Deus quer mais é que nós tenhamos a coragem de procurá-lo, sentar no seu colo, encostar a cabeça, desfrutar da sua companhia, do seu amor, da sua graça. Deixar que o amor dele realmente desça sobre nossas vidas. É isso que ele quer. Lembre-se, quando substituímos Deus,
com seu imenso amor e cuidado paterno, pela insistência vã e repetitiva, transformamos a oração em um fim e Deus apenas no meio, para alcançarmos o que nossa vaidade, egoísmo e avareza busca. Deus, e somente Deus, deve ser o motivo e a razão da nossa oração, da nossa busca. Deus, e somente Deus, deve ser a razão, deve ser o motivo pelo qual eu o busco. Não pelo seu poder, não por aquilo que Ele pode, nem por aquilo que Ele dá. Não, mas eu devo buscá-lo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, porque Ele me amou. E Ele provou o seu amor para comigo. Sim, queridos. E aí então nós vamos entender amanhã, a hora que você acordar. Primeira coisa que você tem que lembrar, quando seus olhos se abrirem, é que Deus está lá aos pés da cama, de braços abertos, dizendo: meu filho, minha filha, seja bem-vindo à vida. Eu serei o seu companheiro por este dia. Eu cuidarei de você. Eu estarei do seu lado. Não temas. Eu serei contigo por onde quer que vá. Não importa o que acontecer na sua vida, eu estarei com você. Conte comigo. Então, quando você sair para o trabalho, o Senhor irá com você. E você sabe que você é um missionário, é um agente onde Deus o te colocou para servir durante a semana. Aí o culto no domingo que vem vai ser uma bênção. Porque você vem celebrar a semana de caminhada com Ele. Fazendo isso diariamente, você vai ganhar sensibilidade para perceber todos os seus atos de bondade em sua vida. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim te enriqueça. Que o Senhor te lembre constantemente que o Espírito do Senhor realmente trabalha na sua vida e no seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Olhe para o seu coração agora. Dirija a Ele numa palavra de amor. Diga, querido Espírito Santo, que seja a primeira coisa que eu me lembre amanhã ao acordar, que o Senhor estará comigo. Que o Senhor caminhará comigo. Que o Senhor irá à minha frente, abrindo o caminho. Que o Senhor me dará sabedoria e graça. Eu te amo, papai. Eu te amo. Amém.